Hoje nós estamos lendo o capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos. E nesse capítulo nós vemos a promessa do Senhor Jesus aos apóstolos de que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja sem medida, para que, revestidos pelo poder de Deus, possamos pregar o Evangelho a todas as nações. Você vê isso do verso 1 até o verso 13. O 50º dia após o sábado da semana da Páscoa era considerado o dia de Pentecostes. Você vê isso lá na lei, lá em Levítico 23, do versículo 15 e 16. Pentecostes era o nome que se dava à festa das semanas, também chamada da festa da colheita, ou ainda festa dos primeiros frutos. Você vê isso em Deuteronômio 16, 10. Na ocasião, os apóstolos estavam reunidos em um só lugar, quando de repente um vento muito forte encheu toda a casa. Versículo 1 e 2 nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Este vento é a representação do Espírito Santo, poderoso, soberano e completamente livre. Versículo 3 nos diz assim: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então nós vemos o fenômeno da descida do Espírito Santo. Verso 4 nos diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então a gente vê aí o derramamento do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E todos os estrangeiros que estavam ali entendiam em sua própria língua. Então, eles não falavam em línguas estranhas, falavam em outras línguas que eles não conheciam. Então, quem era estrangeiro, estava ali, estava entendendo o que eles falavam em suas línguas, porque estava na língua natal daquelas pessoas. O verso 7 diz assim: Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventuras galileus todos esses que estão aí falando? Então as pessoas ficaram atônitas, né? Ficaram surpresas. Não são galileus esses que estão aí falando? O versículo 8 diz assim: E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então as pessoas que eram estrangeiras estavam ali e ficaram admirados as pessoas serem galileus e falando uma língua que eles não conheciam, mas a língua materna daqueles que estavam ali ouvindo. Então eles falavam: nós somos pardos, somos medos, somos elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, e assim por diante, né, de várias regiões, imediações de Cirene e romanos que aqui residem. A multidão ficou completamente perplexa com o ocorrido, mas alguns zombavam e os acusavam de embriaguez. E neste momento, o apóstolo Pedro toma a palavra e explica então o que está acontecendo. Vamos ver no versículo 14, que nos diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões galileus e todos os que habitam de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então Pedro começou o discurso dele, a explicação dele, daquilo que estava, desse fenômeno que estava ocorrendo, acontecendo naquele momento. A promessa do derramamento do Espírito Santo, feito lá no Velho Testamento por Joel. Você vê lá no capítulo 2, versículo 28 ao 32, a qual Jesus Cristo lhes ordenou que aguardasse, e começou naquele dia. Então Pedro começa aí a pregar. Ele apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele endossa seu argumento lembrando de todos os milagres e maravilhas e sinais
que Deus operou por intermédio de Jesus Cristo. Você vê isso no versículo 22 ao 36. Pedro expõe que a morte de Jesus foi algo planejado por Deus, visto que a morte não pôde detê-lo, e a sua ressurreição não foi uma farsa, mas sim o resultado da glória de Deus. Após a pregação de Pedro, milhares de pessoas se perguntavam. Versículo 37 nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí então Pedro pega a oportunidade dessa pergunta e lhes responde no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Pedro, falando isso daí, e no versículo 41 nós vemos o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A vida dos primeiros cristãos era marcada pela comunhão. Embora simples, era um estilo de vida onde todos tinham tudo em comum e não lhes faltava nada. Você vê isso no versículo 42 até o versículo de número 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, não eram apenas ouvintes, mas sim praticantes. As consequências disso é que sinais e prodígios e maravilhas eram manifestados através dos apóstolos, devido à poderosa presença de Deus, presença do Espírito Santo entre eles. O verso 42 nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E para nós encerrarmos esse capítulo, o versículo 47 nos diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.